mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ó Senhor Jesus, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus, Senhor Jesus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o Deus e Pai, seja a Deus, amém. Ora, a Deus, eu falei é a. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. 21. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Ó Senhor Jesus, Senhor, te louvamos, engrandecemos o teu nome, Senhor, teu nome, tua pessoa, tua palavra. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, você é um Deus que fala. Ó Senhor Jesus, sua palavra é vida, é viva. Ó Senhor, vem fluir. Senhor, que esses versículos, ó Senhor Jesus, o Senhor possa, ó Senhor Jesus, abrir para nós tua palavra, Senhor, teu sentimento, Senhor, e a aplicação dos mesmos para nós agora, para nós nesse momento, para nós nesse tempo em que estamos vivendo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. O tempo está bastante avançado e vamos lá. Essa carta, irmãos, é chamada, inclusive pelos teólogos, né, de a carta da alegria. Amém. Ó Senhor, mas por que a carta da alegria? Senhor Jesus, o autor da carta estava preso, acusado de tanta coisa, né? Ó Senhor Jesus, como ele fala aqui, em alguns momentos, passando por tantas situações, né, difíceis, Senhor Jesus, e assim como a carta a Filemon é chamada de a carta do amor, Senhor Jesus, essa carta ela faz parte de um grupo de cartas de Paulo que é chamado Cartas da Prisão. Quem que lembra quais são essas cartas? As cartas da prisão, que são as cartas que ele escreveu quando estava preso. Senhor Jesus, nessa ocasião, porque eu acho que as 8 últimas, né, que ele escreveu, que se sabe, que se tem registro documentado, Paulo foi preso 4 vezes, né? E do que tem registrado, a primeira foi lá em Filipos mesmo, que é a cidade para a qual essa carta foi enviada. Amém?
Filipos era uma cidade assim como Teresina, né? Amém? Os filipenses eram os irmãos de Filipos, assim como os teresinenses são os de Teresina e por aí vai. Então, assim, lá mesmo em Filipos, foi a primeira prisão dele, que foi uma prisão de curta duração, deve ter durado umas 24 horas, talvez, né? Porém, muito intensa, né? Quando ele foi preso ali, porque estava pregando o evangelho. Amém? Senhor Jesus, eles libertaram aquela moça lá, nós sabemos a história, né? E aí foram lançados na prisão e ali foi exigido que eles fossem colocados em segurança máxima, porque eram de alta periculosidade. Senhor Jesus. E ali a palavra registra em Atos 16, né? Eles estavam lá presos, começaram a orar e a louvar. Começaram a orar e a louvar. Amém. Essa nos traz essa expressão, essa experiência deles e que está registrada na palavra, nos traz lições da importância do louvor, importância de nos dar para o Senhor, de nos entregar no louvor e adoração, porque o louvor libera o poder de Deus. Né? Não é que tem poder. Às vezes a gente usa a expressão assim, não é que está errado, mas a expressão mais correta é que o louvor libera o poder de Deus. Quem tem o poder é Deus. O poder todo emana ou flui dele, mas o louvor libera esse poder. Amém? E esse aí, a experiência de Paulo e Silas na prisão em Filipos, é um exemplo clássico disso. Lá no Salmo 8 está escrito assim: da boca de criança de peito, criancinha, tiraste força, suscitaste força, tiraste, né? Extraíste força para vencer o adversário, o inimigo, e calar o vingador. Amém? Aí no Salmo é dito que foi que o Senhor ele tira força, tira poder. Amém? Quando a gente vai lá para Mateus 21, onde o Senhor Jesus fez menção dessa passagem, ele diz assim: não lestes, né? Estava acontecendo curas naquela ocasião, o Senhor fez vários milagres, e aí as crianças estavam louvando. Está escrito assim, né? E aí alguns começaram a censurar as crianças, e o Senhor disse: não lestes, estava se fazendo menção, estava exortando aquelas pessoas ali com relação a essa realidade. Não lestes, da boca de criança tiraste o quê? Força? Ele não diz força, né, Vilma Maria? Diz o perfeito louvor. Então, por essas referências, se vê que uma coisa e a outra se confundem. Louvor e força, louvor e poder. Como que uma criança de peito, uma criancinha de colo, um bebezinho, hein, Olga? Não tem força nenhuma, né? Não tem, naturalmente não tem. Mas o que é isso aí, então? Quando a gente lê por cima, superficialmente, essa passagem, a gente pensa que o Senhor estava fazendo aqueles sinais e as crianças maravilhadas começavam a louvar, como que agradecendo ou alegres, felizes porque o Senhor estava fazendo aquilo. Mas de acordo com esse contexto todo, inclusive com essa relação que o Senhor faz dos versículos, é o contrário. O louvor das crianças estava liberando o poder de Deus e os sinais estavam acontecendo. Amém? Então, lição para nós. O louvor é muito importante. Não é porque eu sirva nesse serviço, não. Mas é porque está na palavra. Amém? Ó Senhor Jesus, então é muito importante que nós cheguemos na reunião para participarmos, amém? Do louvor, que é um momento importante, inclusive prepara o ambiente, para a palavra, para inclusive o Senhor fluir na palavra, falar. E isso também nós temos referência na palavra de Deus. Lá em, acho que é 2 Reis 3, tinha
3 reis. Tinha uns reis lá que estavam aflitos, porque tinha muitos outros reis perseguindo. E eles sentiram falta do profeta Elias, que já não estava mais com eles. Já tinha sido arrebatado no redemoinho de fogo. Senhor, já acho que eu vou sentar, viu? A perna está doendo. Senhor Jesus, amém? Senhor, libera teu poder a tirar essa dor. Senhor Jesus, amém. Obrigado. E aí, eles disseram, tem Eliseu, tem um aí que botava água no copo de Elias. Vamos atrás dele. Certamente estavam tão juntos, tem alguma coisa aí que a gente pode extrair. Aí eles foram falar com Eliseu. O que Eliseu fez? Quem é que lembra? Quem é que lembra o que foi que Eliseu fez? Manda chamar um músico. Manda chamar um tocador. Senhor Jesus. Amém. E a palavra diz que foram chamar. Aí quando chegou lá, começou a tocar. Louvar, claro, louvar. Não basta só tocar. Tocar louvando, né? Senhor, mas é música. É importante isso. É muito importante quando a palavra fala assim. Porque se disser só louvar, pode ser falando, né? Mas quando fala na musicalidade, instrumento, está falando da música, né? Que o diabo deturpou também, né? Tudo ele se mete. Mas a música é de Deus. Amém? Senhor Jesus. E aí, quando aquele músico começou a tocar, o poder de Deus veio sobre ele. Veio sobre Eliseu. E aí, muitos sinais, O ministério de Eliseu começou ali, naquele momento. Amém? A partir dali. Depois que Elias foi, ele estava como que ali, quietinho. Aí, através daquele momento ali, começou tudo. E o ministério dele foi muito mais abundante do que o de Elias. Amém? Muito, muito, muito mais. Aquele que Elias fez uma vez, ele fez 3, 4 vezes mais. Começou com música, com aquele momento ali. Senhor Jesus, amém, amém. Mas nós estamos em Filipenses 4. Aqui é em Atos 16. Mas tem tudo a ver, porque é de lá, né? Foi lá, é Atos 16 que registra o momento ou o tempo que Paulo entrou lá e o período que ele ficou lá com Silas. Senhor Jesus, mas vamos aqui. Alegrei-me sobremaneira. Essa carta, no começo eu lembro que foi bastante enfatizado. O objetivo principal dessa carta foi agradecer aos filipenses por uma oferta mais uma que o apóstolo Paulo recebeu deles. Senhor Jesus, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Que até o 13. A gente vê assim, a humanidade, né? Lá no começo do capítulo 4, a gente vê a humanidade dele se manifestando, de Paulo se manifestando assim numa atitude de afeição para com os irmãos. Ele fala, meus amados irmãos, muito saudosos, minha alegria e coroa. É uma pessoa espiritual, mas, como dizia certo irmão, quanto mais espirituais formos, mais humanos seremos. Aliás, o Senhor não quer se expressar na divindade, quer se expressar na humanidade, porque a divindade já é Ele. Ele mesmo já está expresso. Então, Ele quer, como foi falado para nós aqui no último final de semana, muito, né? Sobre a comunhão. Senhor Jesus, o anseio do Senhor é pela comunhão com o homem, com o ser humano. Porque comunhão na divindade, Ele já sempre teve. Os três sempre, Pai, Filho e Espírito sempre, desde a eternidade, que tem comunhão, né? E o homem foi criado para ampliar essa comunhão. E isso foi visto na semana anterior com muita propriedade. Nas semanas, né? Porque em seguida também, depois daqui, foi continuado no Maranhão, Caxias, São Luís, amém?
Ó Senhor Jesus. Então aqui, ele agradece e mostra que os irmãos de Filipos sempre cuidaram dele. Isso é fato. Mas pelo jeito aqui, desses versículos que acabamos de ler, passou assim algum tempo que eles não estavam mandando, né, o suprimento de Paulo. É tanto que ele fala aí de escassez, de fome, entendeu? E aí ele diz que faltou oportunidade. Não é que tenha faltado cuidado dos irmãos. O coração dos irmãos e a motivação deles era sempre suprir. Porque eles supriam até mesmo quando Paulo não estava servindo lá. Ele podia estar servindo em outra cidade, mesmo assim eles cuidavam dele. E naquela ocasião ele não estava lá, estava em Roma e preso. Ó Senhor Jesus, que amor! Graças ao Senhor por isso, o amor dos irmãos filipenses por Paulo. E de Paulo por eles também, amém? E aqui quando ele termina de falar que tinha aprendido a estar contente, a se contentar com a situação. Contentamento não é o mesmo que comodismo, irmão. Estar contente é estar contente. Às vezes uma pessoa tem uma coisa que o outro não tem, e aquilo ali é o que ela tem, aquilo que ela é e tem, ela deve estar feliz, contente com aquilo. É diferente de comodismo. Ó Senhor Jesus, se a pessoa está contente, por exemplo, nunca ela vai cair na tentação de cobiçar o que é do outro. Porque ela está contente, ela sabe que aquilo foi que foi dado para ela, né? É diferente do comodismo, né? Ó Senhor Jesus. Então ele falou aqui de várias situações que é muito difícil para um ser humano passar. Ele fala que estava contente naquela situação e diz que tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, mesmo quando ele estava naquela situação sem o suprimento, ele diz que estava fortalecido no Senhor. Amém, irmãos? Esse versículo da palavra é muito deturpado. Muito mesmo. Ele é isolado desse contexto. Por isso que eu estou falando. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, em outras palavras, a frase, digamos assim, invertida, mas em essência é a mesma coisa, quando o Senhor disse em João 15, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Se o Senhor dissesse assim, comigo tudo vocês podem. Comigo tudo vocês podem superar tudo. Então aqui ele está dizendo o quê? Que nessas situações, porque ele estava no Senhor, ele conseguia superar. Não é tudo posso, porque agora se eu não tenho isso, eu tenho que ter aquilo, que alcançar aquilo, sair doido correndo, porque o Senhor diz que eu tudo posso, aí eu vou. Não é isso que ele está falando aqui. Ele está falando que mesmo naquelas adversidades todas, de escassez, naquele momento que faltou oportunidade para os irmãos suprirem ele, e ele, quando estava em Corinto, que não foi suprido pelos coríntios e também por outros lugares, ele trabalhou, né? Mas ali não podia, porque estava preso, estava com restrição, não é? Então, de todos os jeitos, ele estava restringido e passando por tribulação. E ele diz, tudo posso, porque mesmo assim, ele a carta ganhou esse nome, não é à toa, a carta da alegria. Né? E você olha para, as situações são todas adversas. Por quê? Porque ele estava no Senhor, desfrutando do Senhor. E no Senhor tudo podemos. Amém? Nós podemos enfrentar tudo e superar tudo. Toda e qualquer situação. Seja doença, seja escassez, qualquer coisa. Então, o significado desse tudo posso naquele que me fortalece é isso aí. É como se Paulo estivesse dizendo a mesma coisa que o Senhor disse lá, sem mim nada podeis fazer. Amém? Aqui porque Paulo estava no Senhor, ele conseguiu superar e se manter feliz, se manter alegre, se manter contente. Amém, irmão? Ó Senhor Jesus. Todavia, aqui mais uma vez ele coloca um ponto de equilíbrio. Uma palavra de Deus é equilibrada. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Senhor Jesus. Porque se ele parasse aí os filipenses iam dizer não.
Então você não precisa de oferta, você não precisa ser suprido, porque você já está contente, você já tem tudo, o Senhor é tudo, tudo você pode só no Senhor, então não precisa de nós. Mas aí ele, para equilibrar, aí ele disse isso aí. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, lá no capítulo 1, versículo 5, ele fala que fazia sempre oração pelos irmãos, e essas orações eram mescladas com muita gratidão, porque lembrava da cooperação deles desde o primeiro dia até aquele momento. Amém? Então aqui novamente ele faz menção disso e vai um pouco além. Porque lá no versículo 5 ele fala que é desde o princípio. Quando ele chegou lá, ele não tinha lugar para ficar. Eles foram para a beira de um rio, não é isso? Tudo começou na beira de um rio. Saíram para um lugar fora da cidade e lá encontrou um grupo de mulheres, né? E lá começou a falar, e a Bíblia diz que o Senhor abriu o coração de uma delas, e essa mulher levou logo eles para casa. Então já arrumou hospedagem. Então quando ele fala desde o primeiro dia, então ele começou a ser suprido ali, certo? E ele diz até agora, porque aqui o começo da carta ele já estava lá em Roma, né? E os irmãos continuavam suprindo. Nesse momento aqui, por esse contexto todo, mostra que houve algum problema. Nós sabemos que naquele tempo não tinha como conta bancária, nem para ir transferir na boca do caixa, muito menos agora, que você anda com tudo dentro da mão. Aonde tiver, só faz lá, né, Olga? Só... Irmão, não tinha, não. Aqui era longe, não sei quantos mil quilômetros, lá de Filipos até Roma. Tinha que ter alguém para ir. E aí nós já vimos nessa carta que o irmão Epafrodito adoeceu. Não é dito lá como foi essa doença, mas a suposição que ele levando muita bagagem a pé, né, não sei quantos meses viajando, e aí ele adoeceu e ficou quase que ele morreu. Ó Senhor Jesus. Então era uma dificuldade, né? Eles às vezes levava coisa também, não era dinheiro que é leve, né? Às vezes podia levar algum mantimento, né? Dentro de algo. Ó Senhor Jesus. Era muito, muito mais labor do que para nós hoje. Amém? Então, deve ter faltado alguém para ir, ou não sei se os irmãos tiveram algum problema financeiro, aqui não fala. Fala que faltou a oportunidade para eles manterem aquele suprimento e houve como se fosse uma interrupção. Amém? Senhor Jesus. Aí, ele fala que reconhecendo que quando ele saiu de lá, de Filipos, e foi para outras regiões, os irmãos continuaram mandando, e aqui ele fala, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Há base assim na história para dizer que Tessalônica era uma cidade mais próspera do que Filipos. Até eu lembro que eu li ou ouvi de alguém expondo essa palavra, eu não sei qual carta, eu não lembro mais, se alguém lembrar pode até mencionar aí, à vontade, onde Paulo fala assim, Demas amou o presente século e foi para Tessalônica. Aí estudos falam que lá onde eles estavam tinha muita dificuldade, né? E ele foi para essa cidade, assim como as pessoas aqui, nem tanto mais, mas as pessoas iam para São Paulo em busca de melhores oportunidades. Brasília, até hoje vão, né? Não sei se ainda tem tanto êxito como antes, né? Parece que não, dizem que não é tanto mais. Mas ia muito, era frequente as idas de pessoas, né? E para os Estados Unidos também, né? Então, assim, diz assim, amou o presente século e foi para Tessalônica, né? Ou seja, estava querendo dizer que ali eles estavam, de alguma maneira, sendo supridos com o básico, mas aí ele não pensou, talvez não pensou no Senhor, não pensou na comunhão, na parceria. Inclusive o tema dessa mensagem, não sei quem teve acesso, é as parcerias e o cumprimento da economia de Deus. Porque aqui, a ligação de Paulo com esses irmãos mostra claramente. E eu sou convicto e sempre falo que me é oportuno, eu falo. Ninguém faz nada só. Ninguém faz nada só. Nós precisamos uns dos outros em tudo, irmão. É parceria direto.
Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, ele foi para Tessalônica e lá em Tessalônica quem supriu ele foi Filipos. Aí o que eu estou querendo dizer com isso? Que Tessalônica, por esse histórico, dessa experiência de Paulo, de um irmão saindo de lá de onde ele estava, indo para lá, que a cidade era mais próspera, mais rica, tinha mais oportunidade de ganhar dinheiro, né? E então ele saiu de Filipos e foi para Tessalônica e lá em Tessalônica ele recebeu o suprimento de Filipos. Amém? Ô Senhor Jesus. Até para Tessalônica enviaste, não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure, aqui outro ponto de equilíbrio. Não que eu procure o donativo, mas o que me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Porque facilmente esses valores são investidos, irmão. Facilmente. Sempre a pessoa é mais importante do que o que ela tem, do que o que ela pode dar, do que o que ela pode fazer. Sempre a pessoa é mais importante. É muito fácil inverter isso. Muito, até mesmo em relação a Deus. Né? Porque que durante muito tempo a gente falou muito Evangelho do Reino, Evangelho do Reino, Evangelho do Reino. Né? Parecia que era uma religião, mas não era não. É porque quando o assunto é graça, é só eu recebo. Aí facilmente as pessoas transformam o Senhor, inverte. Parece até que é o Senhor que é o servo, e a pessoa se torna o Senhor, querendo que o Senhor faça tudo que ela quer. Mas quando o assunto é reino, não, os interesses que tem que prevalecer são os do Senhor. Amém? E se os interesses do Senhor forem satisfeitos, obviamente que nós também serão, né, não, irmão? Serão. Ó Senhor, dando para Ele, com certeza, nós somos filhos, dá para nós também. Ó Senhor Jesus. Então, basicamente, essa expressão, Evangelho do Reino, é isso. Em todos os sentidos, em todos os sentidos. Até mesmo a obra que o Senhor faz através de nós, não visa nós mesmos. Exemplo que eu vou dar aqui, de recente. Nós estamos, como os irmãos sabem, amém? Como os irmãos sabem, nós estamos indo, voltamos a visitar Altos. Por conta de uma situação assim, bem delicada. E na semana que a gente foi a última vez, cadê o Nilson? O Nilson saiu, o Nilson estava comigo. Tá tarde, né? Ó Senhor Jesus, né? Porque também nós ó Senhor Jesus, pegamos a palavra um pouco tarde também. Mas aí depois de toda a situação que nós passamos, um grupo de irmãos começou a se reunir de novo lá. Só que todos não se achegaram, também por conta de uma situação delicada. Irmãos, 2 Pedro fala, ó Senhor Jesus, quando Paulo fala de heresia, ele fala só heresia. Mas quando Pedro fala de heresias, ele fala heresias destruidoras. Irmãos, isso não é à toa. Isso não é à toa. Os danos, irmãos, são imensos. Então lá, um grupo de irmãos começou a reunir, mas nem todos se achegaram, por conta de uma situação. Aí nós ficamos, como alguns irmãos, claro, conheciam a gente, e é fruto de uma época que nós estávamos lá, com outros irmãos, jamais poderíamos deixar para lá, certo? E aí um dia desse, na última vez que a gente foi, semana passada, o irmão perguntou assim, mas e aí, como é que vai ficar? Eu digo, irmãos, nós estamos aqui para a comunhão, só para a comunhão com os irmãos. Porque, primeiramente, quando nós começamos aí, nós fomos de casa em casa. Ia visitar nas casas os irmãos que não estavam se reunindo. E estavam sedentos da palavra. E um dia nós lançamos, se vocês quiserem, a gente pode se juntar em algum lugar para facilitar. Porque toda vez que ia, irmão, era demais, era muito cansativo e muito, entendeu? Ia de manhã, voltava de noite. Porque tudo longe. E para ir de um a um. Aí ia facilitar para eles e para nós e para o Senhor, porque está juntos, né? A comunhão, né? A casa do Senhor, são os irmãos juntos, amém? A casa coletiva. Ó Senhor Jesus. Aí o irmão perguntou, mas é aí assim, mas eles têm que se achegar a vocês, porque vocês são os líderes. E eu disse, não, nem moro aqui.
eu nem moro aqui para começar. Começando por aí, eu já fico desqualificado de exercer essa função que você está querendo. Irmão, nós não queremos nada, só vocês. Uma pessoa, eu volto a dizer, já disse isso uma vez, irmão, quem serve ao Senhor nos moldes da palavra de Deus, nos moldes da economia de Deus, ou mais além, que a palavra é deturpada de todo jeito, a economia de Deus é que é a linha, né? É que leva para uma linha central. Assim como numa cidade tem as avenidas principais, tem os edifícios, mas tem a periferia, tem os becos, né? Então a palavra também, digamos assim, ela tem uma linha central. Por isso que economia de Deus, conforme a economia de Deus, quem serve ao Senhor não tem nada e nem quer nada. Só os irmãos. Olha o que Paulo fala. Minha alegria e coroa. Aqui ele fala assim. Lá em Tessalonicenses ele fala. Em quem vamos exultar? Em quem exultamos? Em quem iremos exultar? A não ser em vós. Então, assim, sofrimento para nós é tirar os irmãos. Acaba tudo. Não se tem nada se não tiver os irmãos. Os frutos do evangelho que você prega, que você apacenta, é o que você tem. E mais nada, irmão. Se mais alguma coisa a gente quiser, está errado. Ó Senhor, eu disse, irmãos, para começar, nem aqui eu moro. Para começar. Por quê? Ó Senhor, os irmãos sabem que a igreja, inclusive, ó, nós estamos estudando Filipenses. Irmão, uma carta maravilhosa. Mas aparecem muitos problemas. Para mostrar para nós que, por mais que seja uma igreja saudável, que dava tanto prazer para o apóstolo, tinha problemas. Então, vamos enfrentar sempre problemas, até o Senhor voltar. Amém? Que sejam todos resolvidos conforme o Senhor. Mas é sujeito a ter. Se lá estava, nós também estamos sujeitos. Amém? Ninguém se iluda para depois não se decepcionar. Porque pode acontecer e surgirem problemas de tudo que é jeito. Mas o ponto é que no começo da carta, quando ele fala aos irmãos que vivem em Filipos, né? Todos os irmãos, todos. Eu lembro que o Baúzinho até compartilhou isso. Todos, né? Inclusive bispos e diáconos. Então ali naquela igreja tinha bispos, são os presbíteros. Só pode uma pessoa exercer o presbitério se ela for da cidade. Era o que estava querendo dizer para mim que eu era. Eu digo, é impossível, de acordo com a palavra, eu ser um presbítero aqui. Não sou. Nós estamos atrás de vocês. Como Paulo fala aqui, o que me interessa, o que ele fala aqui? Ó Senhor Jesus, não que eu busque o donativo, mas o que realmente me interessa, estou interessado é por... Alguém lê aí, por favor, que eu não achei, eu perdi aqui. Pode ler, por favor. Não que eu procure. Olha aí, ele não estava interessado na oferta, nem o que os irmãos podiam fazer por ele. Ó Senhor, partindo dos irmãos, os irmãos eram cheios de gratidão e faziam aquilo. Era diferente. Agora, partindo dele, ele queria sempre o bem dos irmãos. E ali, quando os irmãos ofertavam e cuidavam dele, ele sabia, o que ele diz lá atrás? Que aquelas ofertas que os irmãos davam, eram o quê? Como uma oferta de aroma agradável ao Senhor. Então, os irmãos, fazendo aquilo, eles estavam sendo mais beneficiados até do que Paulo, porque já tem um princípio que é melhor dar do que receber. Até cantamos um dia desse a música do Asaf, né? Melhor é dar do que receber, como Jesus, assim quero ser. Amém? Então, aqui, ele mostra isso. Nós temos que ter esses princípios sólidos em nós. Então, eu disse para os irmãos, até que vocês se acheguem e se tornem um só aqui. O nosso propósito aqui é promover essa comunhão de vocês com os irmãos que já estão se reunindo. Até porque o que impedia deles se chegarem, parece que já não impede mais. Certo? Mas é preciso que haja algo assim que aconteça para que eles se acheguem de fato. Amém? Senhor Jesus. Então, ele deixa claro aqui que o foco dele não era aquilo que os irmãos podiam fazer por ele e para ele, mas eram os próprios irmãos, amém?
Aí ele fala, recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido, desde que, no caso, o Epafrodito, que a gente já viu lá. Aí o 19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Ó, Senhor, outra coisa aqui, outro princípio, né? O Senhor nos supre, não é segundo a nossa necessidade, que às vezes é tão mesquinha, mas é segundo a riqueza dele, é segundo ele, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus, nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Aí saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Aí os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Tinha alguns irmãos que estavam lá visitando ele. Inclusive, tudo indica que Timóteo, Epafrodito, não sei se Filemon, alguns irmãos estavam lá. Supõe-se que alguns desses aí, né? Que saudavam também. Aí, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Esse da casa de César eram os frutos de Paulo na prisão. Ele fala que, lá no começo da carta, que o da guarda pretoriana, eles tinham ouvido o evangelho através dele e estavam se convertendo ao Senhor. E aqui no final, ele diz que esses já eram irmãos normais lá em Roma e também mandavam saudação. E nós sabemos também pelo início da carta e pela história da cidade, que esses imperadores, esses reis, eles eram quase que adorados, ou talvez até adorados, cultuados. Então, uma das perseguições que se levantava aos apóstolos, aos evangelistas que chegavam nessas cidades, é porque eles chegavam proclamando outro rei. E o rei, que era como um deus para eles, era aquele imperador, ou era aquele rei. Aí, quando chegava outro, alguém proclamando outro, aí era uma competição. Assim como faziam com o Senhor Jesus quando ele estava aqui. Né? Quando mandaram matar aquelas crianças lá, não era uma inveja de um rei? Que dizia, nasceu o rei dos judeus. Aí fizeram tudo aquilo. Então, a mesma coisa. Então, aqui, esse da casa de César, que prestavam culto a César, agora estavam cultuando o Senhor Jesus. Fruto de um prisioneiro. Ó, Senhor, que também para nós temos que extrair lições. Nessas situações todas, irmãos queridos, teresinenses, que temos passado, e outros também do DF, né, Golga? Tantas situações, né? Nós temos que ser como ele, nós temos que, nessa situação, aproveitar para estar pregando o Evangelho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Os irmãos, se tiver tempo ainda de compartilharem. Amém? Eu não sei se vai ser feita revisão da carta. Depois a gente vê, né, Jorge? Irmãos, a gente vai ver se capítulo por capítulo. Eu acho que é importante isso, fazer uma revisão, né? E todas, mas essa carta nós fizemos das outras, dessa também, né? Amém, irmãos?